Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos lá. Livro de Ruth, capítulo 1. Versículo 14. Ruth 1:14. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Faz um sinal com a mão, dá um grito, dá um pulo. Ali tem uma mão fazendo assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deseja que vocês voltem outras vezes, tá bom? Venham, continuem provando do que Deus tem derramado sobre essa casa, sobre essas vidas. Deus tem feito pessoas aqui provarem de coisas sobrenaturais nesse ano, que para nós aqui é o ano do sobrenatural. Nós estamos debaixo de um decreto que foi liberado aqui na virada do ano, no culto da virada, 2024, é o ano do sobrenatural. Amém? Ruth capítulo 1, versículo, qual foi o versículo que eu falei? 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Senhor Deus, o Senhor de verdade é o nosso Deus. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que temos vivido nesse final de semana, e creio que o Senhor separou uma porção para este momento. Aqui está o teu povo, ó Pai. Apesar de estar diante de uma multidão, eu sei que o Senhor conhece a mais íntima necessidade de cada vida que aqui está. Eu olho e enxergo uma multidão. O Senhor olha e enxerga cada um dos seus filhos de um modo especial. Céus abertos sobre nós, Senhor. Eu sei que o Senhor recebeu a adoração que saiu do coração dos seus filhos, e há uma expectativa em nós, de que os céus que se abriram para receber a adoração, se mantenham abertos, para que o Senhor derrame sobre nós, aquilo que não nos pode ser dado por mãos de homens, mas só o Senhor tem poder para fazer. Amamos ao Senhor, amamos a Tua palavra, amamos nos reunir aqui para sermos ensinados, confrontados, direcionados, sustentados e alimentados pelo Senhor. Meu Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta dando glória a Deus. Essas mulheres estão desde sexta-feira ouvindo acerca das histórias, ou da história do livro de Ruth. Na verdade, eu posso até dizer das histórias, que apesar de ser um livro curto, a gente percebe que são pessoas diferentes, mas Deus acabou por unir algumas pessoas. E Deus, sempre que une pessoas, é porque há um propósito nisso. Deus não traz para a nossa vida pessoas de forma aleatória, ou tão somente para ocupar um espaço que estava vazio. Quem deseja fazer isso é um ser humano carente. Ser humano carente coloca qualquer pessoa em um lugar que está vazio, e logo na sequência vem consequências ruins. Deus não. Deus, quando traz alguém, Ele traz para que se forme então algo chamado aliança. E vou dizer mais, irmãos, aliança é diferente de amizade. Amizade é bom? É bom. Só que tem um detalhe: na amizade tem cobrança.
Na aliança tem entrega. Num relacionamento apenas de amizade, em alguns momentos, um amigo fica cobrando o outro, cobrando que o outro faça alguma coisa, cobrando a presença do outro, cobrando uma ligação do outro. Mas quando o que direciona esse contato é uma aliança, não se tem cobrança, se tem entrega. Não se acorda pensando, por que ele não ligou para mim? Se acorda pensando, o que eu posso fazer por ele? Então Deus aqui no livro de Ruth vai estabelecer uma aliança linda, uma aliança poderosíssima. Mas o livro de Ruth não começa com uma história boa, não começa com uma história bonita, até porque o período era um período complicado, era o período dos juízes. E não havia uma liderança fixa agora sobre o povo, porque quando Moisés foi recolhido por Deus, Moisés não havia preparado um sucessor para estar ocupando o lugar dele, quando ele ali não estivesse. Então o povo fica meio sem direção, o povo fica batendo cabeça, o povo começa a ser movido pelas suas próprias necessidades. E ser movido pela necessidade é um negócio muito perigoso. Ser movido por um sentimento aleatório é algo muito perigoso. Porque hoje você olha para algo e diz, preciso disso. E quando tem aquilo que é o alvo do teu desejo, você descobre que não era muito bem aquilo que você queria, e você já passa a desejar uma outra coisa, de modo que o seu desejo sempre está para algo que você ainda não tem, e você nunca agradece por aquilo que você já tem. E no período dos juízes, eles estavam meio assim, sem saber o que fazer direito, e por vezes levantaram altares a outros deuses, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus começa a levantar juízes. Só que os juízes que Deus levanta também falham. Poxa, mas Deus levantou e a pessoa falhou? Sim, porque ninguém é perfeito. Os homens que Deus levanta, eles também cometem algumas falhas. Um juiz que você com certeza se lembra muito bem é Sansão. Sansão foi um dos juízes, mas Sansão começa a seguir os desejos do próprio coração, e acaba deixando de lado aquilo que Deus o chamou para fazer e viver. E aí o que acontecia? Muita gente perecia, muitos juízes foram ausentes, muitos juízes negligenciaram o que tinham que fazer, e aí o povo perecia, o povo sofria. E é nessa época, onde não se tem alguém sentado em um trono ali na terra, onde não se tem a tenda de um líder, como teve na época de Moisés e na época de Josué, é nessa época que vem uma fome. Fome aonde? Onde aparentemente não deveria ter fome. Vem uma fome na região chamada Belém de Judá. Belém de Judá quer dizer casa do pão, mas na casa do pão vai ter crise de pão. Sabe aquela coisa que a gente não consegue assimilar? Sabe quando acontece algo contigo e você pergunta assim, gente, qual o sentido disso? Qual a razão disso estar acontecendo? E não adianta você revirar a sua memória ou procurar alguma coisa em você que justifique o que está acontecendo, porque você, por vezes, não encontra a resposta. E não encontrar a resposta é só um tempero a mais para a crise. É só mais uma pancada de um vento que vem na sua direção, porque você já estava sofrendo pelo problema, e agora também está sofrendo por não entender o porquê do problema. Você entra em crise, a cabeça fica doida, não consegue dormir, o sono foge de você. Aí você vai recorrer a alguns artifícios, como tomar um remédio para dormir. Você toma o remédio para dormir, tu desmaia, mas quando acorda o problema está no mesmo lugar. E eles estão vivendo um tempo assim, um tempo estranho. Vai ter crise de pão na casa do pão.
E aí a Bíblia apresenta essa família aqui, a família de Elimeleque. Elimeleque, o nome quer dizer, Deus é o meu rei. Que coisa! Então vamos lá. O nome dele quer dizer, Deus é o meu rei. Ele mora em um lugar chamado Casa do Pão. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar certo? Esse cara tem tudo para bombar na vida, como a turma diz por aí. Tem tudo para arrebentar. Isso aqui tem tudo para nadar de braçada e chegar sempre em primeiro. O nome dele é Deus é o meu rei. Ele mora em um lugar chamado Casa do Pão. Qual a chance da vida de um homem desse dar errado? Aparentemente, olhando a grosso modo, nenhuma. Mas se do nada um vento sopra? E se o problema chega sem anunciar que está chegando? Sem pedir licença para entrar? Ou será que todos os problemas que acometeram você, bateram na sua porta e perguntaram, posso entrar? A grande maioria não. Alguns você procurou, mas a grande maioria invadiu sua vida. Simplesmente chegou. Simplesmente aconteceu. E agora? Agora Elimeleque, ele tem uma responsabilidade. Porque ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos. E ele, no intuito de resolver o problema que agora está nas mãos dele, o quê? O sustento da casa, ele vai tomar uma decisão. Decisões decidem destinos. Mas toda decisão tem uma consequência. Seja boa ou ruim, toda decisão vai ter uma consequência. Então, peraí. Se toda decisão tem uma consequência, boa ou ruim, então eu preciso analisar qual é a motivação que está me levando a tomar tal decisão. Porque a grande chave para se ter um resultado positivo ou negativo está na motivação que me levou a decidir. Qual foi a motivação que levou Elimeleque a decidir sair de Belém de Judá? A necessidade. A necessidade governou ele. A necessidade coloca Elimeleque para tomar uma atitude. Ele vai ser governado pela necessidade. Mas peraí, o nome dele quer dizer, Deus é o meu rei. Adianta dizer que Deus é rei e não deixar ele reinar? Adianta dizer, entreguei minha vida para Deus e não deixar ele decidir? Adianta dizer, Deus sabe de tudo, mas não buscar de Deus a resposta para coisas que você tem que fazer, uma vez que você não sabe de nada e Ele sabe de tudo? Deus é o meu rei. Em nenhum momento a Bíblia apresenta Elimeleque orando e dizendo, Senhor, meu Deus, meu rei, me dê uma direção. Não, ele vê a necessidade e a necessidade o empurra a tomar uma decisão. É tanta gente que pela necessidade trabalha no que não é para trabalhar, se relaciona com o que não é para se relacionar, entra em lugares que não era para entrar, aperta a mão de gente que não era para apertar, assina documento que não era para assinar. É tanta gente movido por necessidade que acaba assinando a sentença do próprio fracasso e derrota, mas precisava resolver o problema de imediato. Ele precisa resolver o problema de imediato. Eu creio que nesse tempo, mais alguém saiu de Belém de Judá. Mas eu tenho certeza que nesse tempo, muita gente ficou em Belém de Judá. O que eu estou dizendo é que na hora da crise, na hora do problema, Elimeleque desistiu de Belém de Judá. E eu creio que não foi só ele. Eu creio também que outras pessoas desistiram de Belém de Judá, porque em Belém de Judá tem uma crise. Agora, Elimeleque poderia, então, decidir da seguinte forma: ou eu desisto com aqueles que estão desistindo,
Ou eu luto do lado daqueles que estão lutando, ou eu saio com aqueles que decidiram sair, ou eu permaneço e enfrento com aqueles que decidiram enfrentar. Porque se tinha gente saindo, tinha gente ficando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se tem gente fazendo coisa errada, também tem gente fazendo coisa certa. Se tem gente tomando decisões precipitadas, também tem gente tomando decisões muito bem pensadas. Só que o problema é em quem você tem se espelhado. Desiste com quem desiste, ou fica com quem fica. Ele desistiu com quem estava desistindo. Aí ele chama a esposa, os 2 filhos, e diz: vamos embora daqui. Quem manda é ele, é o chefe da casa. O chefão da casa deu a ordem, foi embora daqui, e saiu. O problema é que ele está tão perdido, que olha para onde ele sai para Moabe, uma terra amaldiçoada. Ele sai do lugar da bênção, para ir para uma terra amaldiçoada, e ainda está pensando que está tomando a atitude certa. Irmão, vou dizer uma coisa: o diabo cega tanto as pessoas, que tem gente que toma atitude errada. Desculpa, vou ser grosso, olha, está na cara que está errado, mas a pessoa está pensando que está certo. Está todo mundo vendo que está errado, mas a pessoa botou na cabeça que está certo. Gente, qual a chance disso aqui dar certo? O lugar que ele está é o lugar da bênção. Foi Deus que estabeleceu esse lugar para esse povo. Como é que Deus vai dar algo? Como é que Deus vai me dar uma terra onde Ele não tem poder para me sustentar? Se Deus me colocou aqui, é Deus que vai me sustentar aqui. Ah, mas tem crise, mas eu tenho Deus. Eu confio em Deus ou eu confio na terra? Eu confio em Deus ou eu confio na moita de trigo? Aí ele sai do lugar que Deus colocou eles, para ir para o lugar que Deus amaldiçoou. Gente, está na cara que vai dar errado, mas na cabeça dele, estou fazendo a coisa certa. Posso falar? Tem uma turma que quer casar, e quando você olha para o indivíduo que ela quer casar, mas está na cara que vai dar errado. Mas a pessoa botou na cabeça que é de Deus. É de Deus, é de Deus. O cidadão não trabalha, o cidadão não cuida da mãe, é um péssimo filho, bate nela no namoro, mas ela está dizendo: vai ser de Deus, vai ser de Deus. Eu não vou casar não, não vou celebrar. Tem condições uma coisa dessa? A gente está vendo que a pessoa está fazendo a coisa errada, está todo mundo vendo, mas a pessoa parece que ficou cega. Está na cara que vai sofrer, que vai ser mais uma que vai se arrastar depois, dizendo: ó Senhor, me livra disso. O camarada está tomando a decisão errada e está colocando gente dentro do barco com ele. Esse é o problema, que ao invés de se estourar sozinho, coloca a gente ainda junto para arrebentar todo mundo. Vai para Moabe. Aí olha o nome dos filhos dele. O nome de um é Malom, o nome do outro é Quilion. O nome Malom quer dizer doença, o nome Quilion quer dizer ruína. Mas que sujeito estranho, bota os nomes desses no filho, toma decisões erradas e precipitadas. Como é que um homem desse quer dar certo na vida? Como é que um homem que abre a boca para profetizar fracasso sobre a própria casa dele vai querer dar certo na vida? Qual a chance que Elimeleque tem de dar certo agindo desse jeito?
Tem pessoas que a gente olha e a gente pensa, meu Deus, qual a chance dessa pessoa dar certo agindo desse jeito? Mas o problema é que está cheio das suas razões. Eu vou para Moabe e acabou. Chega até Moabe, levou a esposa junto, botou a esposa na furada. Eu vou falar, posso falar, irmãs? Prepara uma insegurança para mim que os irmãos vão querer me pegar. Bota a esposa na furada, leva a mulher dele para a região de Moabe com os 2 filhos. Quando chega lá, passa um tempo, sabe o que Deus faz? Pergunta o quê? Mata ele. Rapaz, Deus matou ele? Sim, porque quem dá a vida e tira é Deus. Então quem tirou a vida dele foi Deus. Quem está com o marido aí, levanta a mão. Fala para ele, para de me botar em furado. Dá um recado a ele. Para de me botar em furada. Elimeleque botou Noemi em furada, Deus matou ele. O cidadão morre. Os 2 filhos dele se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Só que passa o tempo, os 2 filhos também morrem. O camarada libera uma palavra dessa sobre a vida dos filhos, doença e ruína. O peso da palavra que ele liberou na vida dos filhos alcançou a vida dos filhos. Aposto, meu pai profetizou muita derrota. Calma, que até o final do culto isso vai ser quebrado na sua vida. Quando ele colocou o nome, ele profetizou fracasso e derrota, doença e ruína para os 2 filhos. O que aconteceu? Alcançou a vida dos filhos, porque ele era a autoridade espiritual sobre os filhos. Os 2 filhos morrem. E agora? E agora tem 3 viúvas. Noemi, que é de Belém de Judá, e as 2 noras, Orfa e Ruth. E é nesse momento que Noemi vai ter uma ideia, vai nutrir um desejo no coração, porque Noemi não tem mais ninguém ali. Aí Noemi pensa assim, vou voltar para Belém de Judá, vou voltar para minha terra. E Noemi vai comunicar sua decisão às suas 2 noras, que estão viúvas. As 2 noras dizem para Noemi, nós iremos contigo. Noemi olha para as 2 e diz, tornai minhas filhas, voltem para a casa dos pais de vocês. Eu não tenho outros filhos para que eu dê a vocês em casamento. E se eu me casasse hoje, engravidasse, vocês esperariam os meus novos filhos crescerem, se tornarem homens para se casar com vocês? Não. Então voltem minhas filhas. Aí as 2 vão agir da mesma maneira até certo ponto. As 2 vão olhar para Noemi e vão dizer, nós iremos contigo. Só que Noemi insiste, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. E é quando as mãos estão vazias que a gente entende quem é quem na nossa vida. Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Voltem para a casa de vocês, para os deuses de vocês. Órfã, nesse momento, beijou sua sogra, virou as costas e foi. Ruth, as 2 estão ouvindo a mesma palavra. Deixa eu te dizer aqui. As 2 ouviram a mesma coisa, no mesmo lugar. As 2 estão vivendo a mesma situação, ouviram a mesma coisa, através da mesma boca, e estão no mesmo lugar. Só que a atitude de uma vai ser diferente da outra. É impressionante que ouviram a mesma coisa, vivendo o mesmo dilema, mas uma desistiu
e a outra avançou. Deixa eu falar uma coisa, que está todo mundo aqui hoje dentro da mesma casa, ouvindo a mesma palavra, que está saindo da mesma boca, no mesmo momento, dentro do mesmo ambiente, debaixo da mesma palavra. Agora, eu não sou responsável com o que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo. Muitos ouvem a mesma palavra que o outro ouviu, mas desiste. O outro não, levanta e diz: eu precisava ouvir isso aí. Muitos ouvem a palavra e dizem: isso aí eu não gostei. Outros ouvem a mesma palavra e declaram: Senhor, obrigado por me consertar aqui hoje. Eu precisava dessa direção. Alguém diz: não volto mais aqui. O outro está dizendo: Senhor, eu já quero saber quando que é o próximo culto, porque eu estou precisando de alimento mesmo. Alguém desiste e alguém insiste. Mas perceba que as duas até aqui, até esse ponto aqui, estavam agindo do mesmo jeito. Agindo do mesmo jeito, mas com um coração diferente. Então tem uma coisa estranha. Porque se Orfa volta no segundo argumento de Noemi, é porque ela nunca esteve disposta a ir de verdade. No segundo argumento já volta. Eu vou repetir. Se Orfa volta no segundo argumento de Noemi, é porque ela nunca esteve disposta a ir em frente de verdade. As duas até aqui, gente, estão fazendo tudo igual, Marcelo. Fazendo tudo igual com coração diferente. E quando é que a gente faz tudo igual ao outro, com coração diferente do outro? Quando a gente quer viver de aparência. Quando a gente quer mostrar com a palavra algo que não é a verdade do coração. Quando a gente está maquiando uma história só para não ficar por baixo do outro. Só para não perder em atitude para o outro. Só para dizer: não, mas ele está falando, então eu vou fazer também. Se ele varrer, eu varro. Se ele puxar a cadeira, eu puxo. Se ele der glória, eu dou. Se ele ofertar, eu oferto. Peraí. Está tudo tão igual. Está tudo tão igualzinho. Parece até que essas duas aqui compartilham dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos. Mas quando o argumento se torna um argumento mais forte, a ponto de fazer ela entender que a Noemi que está diante dela não tem mais nada na mão para oferecer para ela, aí não. Aí não. A senhora não tem mais nada? Aí não. Aí ela volta. Aí, como já foi dito e as irmãs ouviram, a Bíblia termina a história de órfã aqui. Por quê? Porque a Bíblia não conta história que não vale a pena ser contada. Eu vou dizer de novo. A Bíblia não conta histórias que não vale a pena serem contadas. Agora, e Ruth? Ruth entrou para a história. Não, você não pegou, peraí. Ruth entrou para a história. Ruth poderia ter desistido com quem desistiu, mas Ruth decidiu seguir em frente com quem seguiu. Ruth poderia ter voltado com quem voltou, mas ela decidiu andar para frente com quem andou para frente. Ruth poderia ter reclamado com quem reclama, mas ela escolheu acreditar com quem acredita. Ruth poderia desanimar com quem desanimou, mas ela preferiu se motivar com quem se motivou. Eu estou pregando para gente que está diante agora de uma decisão: ou a sua semana vai ser de reclamação, ou a sua semana vai ser de comemoração. O que é isso? É assim mesmo. Eu vou repetir: ou a sua semana vai ser de murmuração, ou a sua semana vai
ser de comemoração e adoração. E sabe o que acontece? O que? A semana já começou. Olha para alguém e diz assim, ó: a semana já começou. Só que teve gente hoje que já reclamou, que já murmurou, que já lamentou. Teve gente hoje que, me ouvindo pregando isso, está dizendo assim: é porque não sabe o que eu estou passando, e nem você sabe o que eu já passei. Tem gente que está ouvindo isso e preferiu reclamar. Todavia, entretanto, tem gente que está ouvindo a mesma palavra e preferiu adorar. Ai, ai, ai. Ou a sua semana vai ser de murmuração, ou a sua semana vai ser de comemoração. Dessas mulheres aqui eu sei como é que vai ser. Estão adorando desde sexta-feira, estão mergulhadas na glória o domingo inteirinho. Então a semana delas eu sei como vai ser. Aposte, e a minha? Dá tempo. Ainda dá tempo. Uma falou de todo o coração e a outra foi só no embalo. A gente sabe quando é de todo o coração, quando a pessoa persevera e diz assim, ó: eu não desisto. E a gente sabe quando é só um embalo, quando a pessoa na primeira dificuldade diz: ai, pensei que ia ser mais fácil. É igual relacionamento, né? Quando alguém diz eu te amo para você, dá para você saber se é verdade ou se é mentira. Como assim, pode? Dá para saber. Porque quando é de verdade, pode aparecer a dificuldade que for, mas a pessoa diz: eu não abro mão, porque eu amo e eu sei o que eu quero. Mas quando vem uma dificuldade, a pessoa: ai, eu pensei que fosse mais fácil. Ruth olha e fala de todo o coração: eu irei com a senhora. Orfa diz: ficou pesado para mim. Está pesado. Ela volta. Só que é o seguinte: para ela ser aceita na parentela dela, ela tem agora que se humilhar debaixo do pé do pai dela, que serve aos deuses moabitas. Então uma filha, naquela ocasião, voltar para casa daquele jeito, era voltar para casa envergonhada. Porque a vergonha sempre vai fazer parte da vida daquele que desiste. Pergunta para quem está do seu lado: vai desistir? A vergonha sempre vai acompanhar aqueles que desistem, gente. E Ruth, vamos ver o que acontece com a irmã Ruth. Porque a irmã Ruth segue com a irmã Noemi. E ela vai liberar uma palavra aqui que fez toda a diferença na vida dela. Ela olha para Noemi e diz assim: onde a senhora deitar, eu deito. Porque o teu povo não vai ser, é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu não mudei de ideia porque a coisa ficou difícil. Eu não mudei de ideia porque hoje a senhora não tem nada na mão para me oferecer. Eu continuo sendo a mesma pessoa. O que eu tenho com a senhora não é uma amizade. A amizade tem cobrança, a aliança tem entrega. O teu povo é o meu povo, não deixou de ser por conta desse problema. O Deus da senhora é o meu Deus, não deixou de ser, porque a gente está passando por uma dificuldade. Eu vou com a senhora, estamos juntos,
aliança e seguem juntas. Antes mesmo de chegar na cidade, já se ouve as vozes. Que vozes? As vozes daqueles que não desistiram de Belém de Judá. Só tem 4 pessoas aqui que não desistiram, acho. Porque quando elas voltam e chegam perto da cidade, é período da colheita. E eu disse para elas, e repito para vocês, que no período da colheita, o povo ia para o campo colher cantando. Então, antes mesmo delas entrarem na cidade, elas já estão ouvindo as vozes daqueles que cantam. Quem desiste está chorando do outro lado, mas quem não desiste está cantando em Belém de Judá. Eu vou repetir: quem desiste está chorando do outro lado, mas quem persiste está cantando em Belém de Judá. É você quem decide. Ou essa semana você chora, ou essa semana você canta. Você quer desistir? Prepara o lençol para chorar. Tu quer avançar? Prepara a garganta para adorar. Sabe o que é que eu lembrei agora? Pergunto o quê? Uma outra mulher única. Quem? A sunamita de Salomão. Porque a sunamita de Salomão, os próprios irmãos dela roubaram a vinha dela, gente. Tomaram a vinha dela. Ela perdeu a vinha que era dela para os próprios irmãos. Quem deveria cuidar dela e ter ajudado a ela, na verdade se aproveitou dela e ficou com a vinha dela. Já aconteceu com você? Quem deveria ajudar se aproximou para te prejudicar. Você pensava que era para te ajudar, mas era para tomar o que é teu. Aconteceu com ela. Ela agora, sabe como que está a vida dela agora? Ela está trabalhando na vinha que um dia foi dela, mas que um dos irmãos dela tomou dela. Que situação. Um dia foi dela, e agora ela é só empregada do irmão dela na vinha que um dia foi dela. Aí Salomão teve um dia que decidiu, Bruno, dar um passeio. Salomão deu uma arrumada na barba. Deu uma ajeitada na barba e decidiu sair do palácio e dar um passeio. E quando Salomão deu o passeio, Salomão, você de casa, olhou para as vinhas. E quando Salomão olhou para as vinhas, uma moça chamou a atenção de Salomão. Presta atenção, Bruno. Ela foi roubada pelos próprios irmãos dela. Ela tinha tudo para ter desistido da própria vida, mas ela não desistiu. Ela tinha tudo para ser depressiva, mas não se entregou à depressão. Ela tinha tudo para ter desistido, mas ela não desistiu. O que ela estava fazendo? Trabalhando. Ela acordava pela manhã, quem sabe pensava: não estou vivendo a vida que eu gostaria de viver, mas eu não desisto de viver. Aí o que aconteceu, Velber? O rei passou, como você diz lá em Santa Cruz, ó, butucou o pá de olho nela. Bateu o pá de olho nela e disse assim: que é isso? Mandou trazê-la para perto dele. E olha a fala dela, ó: não repare por eu ser morena, é que o sol castigou a minha pele. A vinha que era minha, agora é dos meus irmãos e eu trabalho para eles. O que ela está dizendo é o seguinte, ó: não repara na minha cor de pele não. Eu estou assim porque o sol queimou e ressecou a minha pele. Só que é o seguinte, irmão, essa mulher era uma mulher única. E repita comigo: ela não desistiu.
Aí Salomão vai dizer que essa moça era como um lírio no meio dos espinhos. Está no meio de um monte de espinho, mas lírio é lírio, não perde a sua essência. Lírio não vira espinho só porque os espinhos estão machucando o lírio. Ah, me machucou, eu vou machucar. Não, lírio é lírio. E o que Salomão fez naquele dia? Sabe o que Salomão fez? Pergunta aí o que? Colheu o lírio para ele. Salomão tira ela da vinha. Salomão agora a toma para ele. Salomão entra com ela no palácio. Aquela moça, se ela batesse naquela porta, com certeza a porta estaria fechada para ela. Mas a porta que um dia estava fechada para ela, agora se abre quando ela está chegando perto. Porque agora ela está andando com o rei. E quando a gente anda com o rei, portas que insistiam em estar fechadas começam a se abrir. Mas por que eu estou lembrando dessa história? Por conta do que vem à frente em Cantares 2. Porque Cantares 2 diz assim, olha: o inverno já passou, o frio se foi. Chegou a primavera, as flores já nasceram. O tempo de cantar chegou. Olha o que Salomão falou para a sunamita que trabalhou e não desistiu. Ei, moça, levanta essa cabeça, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. A mesma coisa aconteceu com Rutinha. Porque quando Ruth, não sou Tony da Lua não, hein? Quando Rutinha chegou em Belém de Judá, tinha um povo lá cantando. Ah, dá uma chacoalhada quem está do seu lado e diga assim: ó, ainda bem que você não desistiu. Órfã voltou de cabeça baixa, mas para você, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Deixa eu falar para eles o que eu falei para vocês. Vocês me autorizam? Porque órfã se casou com um filisteu, a história diz. Teve uma filha. E essa filha deu à luz a um homem, no qual botaram o nome de Golias. Órfã se tornou a avó de Golias. Mas sabe o que é lindo na Bíblia? Que Ruth se tornou a bisavó de Davi. Na batalha de Davi e Golias, quem ganhou? Quem ganhou? Então do lado de cá está a órfã. A que desistiu. A que desistiu se tornou a avó de Golias. A que perseverou e não desistiu se tornou bisavó de Davi. Então você acabou de dizer para mim que Davi venceu de geração em geração. Porque você não desistiu, teus filhos vencerão, teus netos vencerão, sua descendência vencerá. Eu vou dizer de novo, porque você não parou, teus filhos não vão parar, teus netos não vão parar, teus bisnetos não vão parar. Que é isso, apóstolo? É que na vida de quem desiste, sempre tem derrota. Na vida de quem insiste, sempre tem vitória. Pergunta para quem está do lado: vai desistir?
Se tiver alguém aqui que vai falar que vai desistir, nem que a minha calça caia, mas eu tiro o cinto e dou no lombo. O tempo de cantar. Estou terminando. O tempo de cantar. Só mais uma vez? Pode. Só para ver se. O tempo de cantar. E agora, apóstolo? E agora eu terminei. E agora eu terminei. Porque agora não é uma hora mais de falar. O tempo de cantar. E só para você lembrar de uma coisa, esse cantar na Bíblia é adorar, tá? Porque eles iam para o campo colher adorando a Deus pela colheita. Adorando a Deus pela colheita, adorando a Deus pela colheita. Deixa eu ver quem vai adorar a Deus pela colheita. É semana de colheita. O diabo fez de tudo para você ser uma órfã. O diabo fez de tudo para você parar com quem parou, desistir com quem desistiu. Mas ainda bem que você tem palavra. Como é que é? Ainda bem que você tem palavra. Por quê? Porque órfã disse, eu vou, não vou. Ainda bem que você tem palavra. Órfã disse assim, eu vou. Não, mas eu não tenho mais nada para te oferecer, então não vou. E Ruth, eu vou, mas eu não tenho mais nada para te oferecer, eu vou. Mas eu não tenho mais filho, eu vou. Mas eu vou embora daqui, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não desisti. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O tempo de cantar. Então vamos cantar, vamos adorar.